Boa noite a todos. Paz seja convosco, nobres irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, o nome do tema de hoje é o amor de Deus, universal e especial. E o que se trata, né, irmãos, o tema de hoje, né, é questão de uma aparente contradição, e isso causa uma certa dúvida, né, a muitos cristãos, né, irmãos, que é sobre como que o amor de Deus é apresentado na Bíblia, que em muitas passagens diz que Deus ama a todos, né, toda a humanidade, né, ele amou o mundo, como João 3,16, né, apresenta, e outras passagens falam de que Deus ama somente aqueles que o amam, né, ou honra aqueles que o honram. Então, como conciliar isso, né? Como harmonizar essa questão, né? Há uma contradição ou coisa assim do tipo? Obviamente, né, que já respondo desde agora que não há, mas então sabendo, né, dessa questão, hoje então eu queria trazer esse estudo para esclarecer, né, sobre essa aparente, né, contradição, trazer aqui um discernimento, um entendimento através das escrituras, né? Então, é sobre esse tema, né, por isso que diz, né, o amor de Deus, né, universal, e que seria, né, esse amor para toda a humanidade, e esse amor especial, que é um amor, como já diz, né, para aqueles que o servem, né, que são filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Então, essa é o tema de hoje. Eu busco aqui não esgotá-lo, mas trazer esse entendimento que eu tenho para trazer, né, esse esclarecimento a todos nesta noite de hoje, certo? Então, peço novamente, né, os irmãos sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos cumprimentados, e também peço que desde agora os irmãos possam deixar, né, o vosso like, compartilhar em suas redes sociais, né, o WhatsApp, grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, onde os irmãos puderem e quiserem, e também ao final desse estudo, se os irmãos puderem deixar também um comentário, né, pois isso ajuda muito a ampliar, né, a divulgação deste vídeo na plataforma do YouTube para que chegue a mais pessoas, possam serem também edificadas, né, conhecerem o canal e também a Igreja de Deus. Certo, meus irmãos? Então vamos começar aqui com o estudo de hoje, a apostila. Um dos temas mais belos e ao mesmo tempo mais profundos da Escritura é o amor de Deus. Contudo, muitos cristãos, ao lerem a Bíblia, se deparam com uma aparente contradição. De um lado, encontramos passagens que afirmam que Deus ama a todos, indistintamente, como João 3,16, que diz, né, uma passagem, né, muito conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, por outro lado, existem textos que parecem limitar, né, entre aspas, esse amor, afirmando que Deus ama e honra especialmente aqueles que o amam e o honram, como Provérbios 8,17, que diz: Eu amo os que me amam, e os que de madruga me buscam me acharão. Como conciliar essas duas verdades? Deus ama todos ou ama apenas os que o amam? A resposta não está em oposição, mas em compreender que a Bíblia, isso é muito importante, irmãos, olha, a Bíblia revela dimensões diferentes do amor de Deus. Então a Bíblia apresenta essa questão, né? Que ela uma dimensão diferente de amor de nosso Pai. Há um amor universal que é voltado a toda a criação, seja aos homens, né? Principalmente à humanidade. E há um amor especial reservado àqueles que estão em aliança com Ele. Portanto, então, nesse estudo, irmãos, vamos ver, né? Vamos explorar esses dois aspectos para entendermos, né, a plenitude do amor de Deus. Então, começando com o amor universal. A primeira dimensão é o amor universal, que se manifesta para toda a humanidade. Como vimos anteriormente, João 3,16
é a declaração mais clara e abrangente dessa verdade, né? Deus amou o mundo. E este mundo não significa apenas os que creem, mas toda a humanidade caída. Esse amor é chamado de amor de benevolência, ou seja, um amor que se expressa em graça comum. Então, o amor de Deus, no amor de Deus se manifesta, né? Essa questão, essa benevolência, misericórdia com a humanidade, para com a humanidade. Que é essa graça comum, né? Que é essa graça de Deus que está aberta, né? Está disponível a todos, para que todos, né, possam usufruir, né, dessa benevolência do Criador. E vamos aqui uma rápida exegese, né, por exemplo, do grego, nessa frase de João 3,16, quando nós vemos a palavra o amor, né, um verbo grego para ágapa, refere-se a um amor de decisão, sacrifício e entrega, não apenas emoção. É o amor ativo de Deus que busca o bem do outro. Então, vemos aqui um amor de entrega, né, de sacrifício, de decisão. Quando diz também no grego de tal maneira, que é autos, significa assim, dessa forma, indicando a qualidade e a forma do amor de Deus, mais do que a quantidade, ou seja, Deus amou o mundo desta forma, como dando o seu filho. Então aqui mostra essa qualidade do amor de Deus, que é desta forma que Deus amou o mundo, né? Entregando o seu filho, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo no grego, né, bem conhecido cosmos, aqui não significa o sistema caído, como vemos, por exemplo, em 1 João 2,15, mas sim a humanidade em geral e seu estado de queda. Ou seja, Deus não amou um grupo seleto de pessoas, mas toda a humanidade. E aqui, só trazendo um esclarecimento, né, rapidamente, aqui, cosmos, né, no grego, ele significa muitas coisas, né, mas no sentido, quase no mesmo sentido, né, porque no cosmos ele pode ter até 6 significados, né. Ele significa mundo, literalmente, né, mundo. Pode significar universo, como conhecemos. Pode significar um grupo seleto de pessoas, um sistema, que é o caso aqui, um sistema, né, de coisas, como é no caso de 1 João 2,5, né, que vamos aqui rapidamente ler esse texto, né, quando diz aqui em 1 João 2,15, diz assim, né, que João escreve, né, não amem o mundo nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui, o mundo é no sentido de sistema, né? O sistema que é o sistema corrompido, né, deste mundo, não o mundo em si, né? Porque muitos confundem, né? Como assim não amar o mundo e o que nele há? Ou seja, não pode amar as pessoas, os animais, né? A natureza, né? Ter esse amor, né? Esse apreço, né? Pela criação, não. É que realmente, quando a gente infelizmente, como a palavra cosmos é usada para muitos sentidos, né? Nesse sentido, às vezes confunde mesmo. Aí parece até meio também contraditório, né? Aqui diz que não é para amar o mundo e nem no que nele há, né? Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Então, como que é? Porque há esse sentido. Aqui, mundo é no sentido de sistema corrompido, né? Dessa civilização caída, né, da humanidade, que realmente as coisas pecaminosas. Então, aquele que ama as coisas deste mundo, pecaminosa, corrompidas, e o que nele há, o amor, né, de Deus não está nele, e ele também, né, não ama a Deus. Então é nesse sentido. E aqui em João 3,16 aqui refere-se ao mundo mesmo, à humanidade, às pessoas. Então Deus amou o mundo, né, não um sistema corrompido, né, um pecado. Então há essas diferenças, né? O cosmos também pode significar ordem, organização, pode significar também decoração, até isso significa. Então, cosmos tem vários esses sentidos, né, diferentes, né? Então, trazendo rapidamente só esse esclarecimento. Então, aqui o mundo, né, realmente se refere à humanidade em geral, né? Toda a humanidade.
E Jesus reforça a ideia em Mateus 5,45, ao dizer que Deus, olha, faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Isso mostra que há uma bondade divina estendida a todos, independente da resposta de cada pessoa dará a esse amor. Então, vemos que essa benevolência de Deus, né, essa benevolência, essa misericórdia de Deus é estendida a toda a humanidade. Porque, por exemplo, Deus faz nascer o sol sobre todos, seja pessoas boas, seja pessoas ruins, seja os santos, seja os ímpios. Ele faz chover, né? Todos recebem a chuva, seja ímpio, seja os santos do Senhor, os servos de Deus. Todos lugar recebem essas, né, os manjares, né, também de Deus, né, que é os alimentos, né? Então, há essa benevolência estendida a todos. Isso também é até um dos textos, né, Mateus 5,45, é um dos textos também que a gente usa para explicar a questão por que os ímpios, né, prosperam. Porque a gente vê que os insumos, né, que é necessário para uma pessoa prosperar está disponível a todos, seja maus e bons. Por isso que a gente entende, né, a gente vê que por que os ímpios prosperam, né? Por que os ímpios ficam ricos, às vezes se dão bem? Porque é isso, é a bondade de Deus, essas graças, né, de Deus que se apresenta aqui nesta terra está disponível a todos, independente de que se você for bom ou mal, né, um ímpio ou um convertido a Cristo, né, seja um pecador sem arrependimento, seja um pecador, né, arrependido, né, convertido. Então é isso, está estendida a todos essa benevolência de Deus. É uma graça, né, uma bondade divina que está sobre toda a terra. Né? Tem um versículo bíblico que fala, né, a glória de Deus está sobre toda a terra. Né? E a glória de Deus é nesse sentido, né, todas essas coisas que o Senhor criou e deixou, né, que nós vemos que foi, né, o agir de Deus, né, Deus criou, entende? Então é isso. Então o amor de Deus está espalhado, né, sobre toda a terra, né? Independente da resposta, né, que o ser humano dá a esse amor de Deus. A gente vê, né, tem pessoas aí que blasfemam, que falam mal de Deus, né, que faz coisa tudo de errada, mas todo dia ela tem alimento na mesa, ela tem o ar que respira, o fôlego de vida está sobre a vida dela, ela está prosperando, cai chuva, pode, né, estar debaixo do sol, e se pergunta, poxa, pessoa blasfema contra Deus, mas está tendo uma vida até boa, né? Ao olhar humanamente falando, né? Está tendo uma vida boa, confortável, se bobear até melhor do que uma pessoa que é melhor, né? E que é uma pessoa boa, porque a pessoa, como eu disse, os insumos, tudo que é necessário para um ser humano prosperar está disponível a todos. Basta cada um, né? O seu esforço, trabalhando, né? Se esforçando com o suor do seu trabalho, irá conseguir essas coisas. Então, e é uma forma de Deus agir com graça, né? Porque se toda pessoa que blasfemasse também, né, instantaneamente recebesse ali, né, Deus matasse, né, destruísse aquela pessoa, né, saísse, né, sei lá, um raio do céu e caísse sobre ela, quem que iria se converter pela graça somente, né? Todo mundo iria converter por medo, né? Imagina. Se eu falar mal de Deus, se não for convertido, instantaneamente vou ser morto. Todos se converteriam por medo, né? Não por graça, não por seus corações, né, terem sido tocados, né, pelo Espírito, pela graça de Deus, né, reconhecendo a bondade de Deus e assim realmente vindo ao arrependimento, né? Então é isso. E esse amor universal é incondicional e gracioso, né? Então vemos que desde que até que esse mundo, né, essa era pelo menos acabar, né, quando Jesus voltar, esse amor incondicional, gracioso, né, para todos, independente de ímpios ou bons, vai continuar sendo desta forma. Não se baseia, né, em méritos humanos. Ele é a razão pelo qual Deus oferece a salvação a todos, como vemos em 1 Timóteo 2,4. Vemos aqui esse versículo que Deus, a vontade de Deus, olha, é que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
Essa é a vontade de Deus. Olha, aqui é a bondade, a benevolência de Deus sendo que mostrada. Que de Deus ele queria, né? Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Do Evangelho, de Cristo, que é a verdade, né? E também é pela qual ele não tem prazer na morte do ímpio, como vemos também em Ezequiel 33:11. Vamos também darmos a lida nesse texto, que diz assim, ó: diga-lhes. Então Deus aqui falando, né? Juro pela minha vida e pela palavra do soberano Senhor, né? Perdão, pelo profeta Ezequiel, né? Que não tenho prazer na morte dos ímpios. Então aqui o Deus falando através do profeta, ó, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam, né? Aí fala, voltem-se dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Então aqui na época era Deus fazendo, né, esse chamado ao povo de Israel, que muitos, né, sabe, estavam em caminhos tortuosos, né, caminhos pecaminosos, estavam em pecados terríveis, né, adultério, assassinato, a questão da idolatria, né, que é um pecado gravíssimo, um dos pecados que mais despertam, né, a ira de Deus. Então aqui, ó, não quero que vocês morram, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles desviem de seus caminhos, né, e vivam, né? Tem aquele passagem também em Deuteronômio que Deus apresenta, né, ao povo dois caminhos, né, o caminho de morte e o caminho da vida. Ele fala, né, eu quero que vocês escolham a vida. Voltem-se dos seus maus caminhos, né? Então, essa é a vontade de Deus. E em Cristo Jesus, a porta está aberta para todos experimentarem a vida eterna. Então, esse é o amor universal de Deus. É um amor que é um amor de benevolência. É como se fosse um amor de criador para a criatura, né? Então, ou seja, Deus criou este mundo, né? Quando vemos lá em Gênesis 1, quando Deus vai criando, né, as coisas, cada passo, né, em 7 dias, vemos que Deus, sempre quando ele terminava de criar algo, ele via que era bom, né? Vemos ali o texto, interessante ver esse texto de Gênesis 1, só para recordarmos, né? Gênesis 1. E Deus chamou a luz o dia, né, trevas a noite, passaram a tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Pois disse Deus, haja entre as águas o firmamento, né? Ele separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu, né? Passaram tarde e noite, esse foi o segundo dia. Ajuntem-se num lugar das águas, estão debaixo do céu, né? E assim foi. E Deus viu que ficou bom, né? Então Deus ele ia fazendo as coisas. E Deus falava, ó, a Escritura diz, né? E Deus viu que ficou bom. E assim foi, e assim, ó, e Deus viu que ficou bom. Então ele ia fazendo as coisas. E eram coisas perfeitas, óbvio, né? E no final, quando Deus ele faz tudo, ele vê que tudo ficou muito bom. Então Deus ele ama a sua criação, né? Deus ele não despreza a sua criação. Então por Deus ver que tudo é bom, tudo foi perfeito, Deus ama. Então é esse amor de criador para a criatura, né, que é e depois, né, da queda, né, infelizmente da queda do homem, né, a humanidade perdeu, né, o título, né, de filho de Deus, porque agora não é mais exatamente a imagem e semelhança de Deus pelos atributos, né, ou seja, o ser humano era santo, né, era sem pecado, né, então era um ser imortal, né, porque provava ali no fruto da árvore da vida. Então está um estado de glória e perdemos isso, né? Na queda. Então, infelizmente, o ser humano perdeu isso. Então, hoje a gente nasce, né? Somente como criaturas, né? E depois, agora em Cristo Jesus, que somos chamados, né? Somos adotados novamente como filhos de Deus, né? Aí nos tornamos novamente filhos de Deus. Então, Deus ele tem esse amor. E com esse amor, ele tá essa benevolência, essa misericórdia, essa graça, né, de ter essa oportunidade de ser salvo novamente, né, de voltar a Deus novamente.
que se manifesta a toda a humanidade. Por isso que o texto, principalmente João 3,16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, né, o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então, espero que tenha ficado esclarecido, né, essa questão do amor universal de Deus. Agora vamos ao amor especial de Deus, né? Se por um lado Deus ama a todos, por outro lado, a Bíblia fala de um amor que é desfrutado apenas por aqueles que respondem ao seu chamado com fé e obediência. Como vemos, por exemplo, em Provérbios 8,17, que é direto. Deus fala, ó, eu amo os que me amam. E vemos esse amor no verbo hebraico, que abe, usa tanto para o amor humano quanto para o amor divino, o amor de Deus. Aqui é um amor de aliança, de afeição e de favor. O contexto de Provérbios 8, ali nós vemos que é a personificação da sabedoria, né, da Yohakama, né, que é essa sabedoria, né, que é personificada, que é uma espécie ali de uma figura, né, de linguagem, né, uma prosopopeia, né, que é como fosse ali a sabedoria, né, essa virtude, né, que vem de Deus, é sendo ali como fosse um ser, né, uma personificação, né, que no hebraico é Orkman, né, Orkman, que é apresentada como alguém que busca ser encontrada. Então a sabedoria ali era busca ser encontrada, né, pelos homens, né, para que possa ter sabedoria. Assim, esse amor é direcionado aos que respondem positivamente à sabedoria, numa relação de reciprocidade. O texto mostra que o amor de Deus não é apenas um sentimento unilateral, mas que ele se agrada e se aproxima em amor daqueles que o buscam. Então, esse amor especial de Deus, ele funciona parecido como foi apresentado aqui em Provérbios 8. Que é essa sabedoria que ela busca ser encontrada, né? Ela busca que as pessoas vão até ela, né? A sabedoria de Deus, a gente sabe que não vem no ser humano assim, aleatoriamente, né? Porque lembrando que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E para você temer a Deus, você deve, né, obedecê-lo. Você tem que ter uma aliança com Deus, né? Ali um pacto de aliança, né, de obediência, de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, da mesma forma, esse amor especial, ele deve ser encontrado. Você deve ir até esse amor. E é uma resposta ali de reciprocidade. Então, você ama a Deus com essa forma especial, né, de buscar a Deus, de obedecer a Deus, e esse amor que é especial também, esse amor especial que Deus tem, vem também para ti, né? Então vemos, por exemplo, no texto de João 14:21, complementa, né, quando Jesus ele fala ali dos seus mandamentos, os mandamentos de Deus, né, que ele também chama de meus mandamentos, né, porque ele pregou, né? Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja só. Recíproco. Um amor recíproco. Se você me ama, se você obedece meus mandamentos e os guarda no seu coração, eu o amarei. E o que me ama, ó, meu Pai, né, o nosso Deus também o amará. E assim, né, eu e meu Pai, né, eles irão, né, Deus e Jesus irá se manifestar naquela pessoa, naquele indivíduo. Olha, algo recíproco, diferente. Então vemos aqui, vamos fazer também uma exegese do grego. Nós vemos aqui a palavra, né, que ó, tem no grego, né, eixo, no sentido de reter, possuir, e não apenas conhecer, né, intelectualmente, né, esse amor, mas segurar firme, né, tem em consideração. Então, ter os mandamentos, né, ou seja, tem esse sentido de reter, de possuir os mandamentos de Deus, não só de forma intelectual, né, de saber, de conhecer, mas de ter de ter consideração, de respeito, que é justamente nesse respeito que você pratica, né? Ó, guardar no grego tereo
significa vigiar atentamente, preservar, né, obedecer com zelo. É um termo forte que indica fidelidade contínua. E também será amado de meu pai, no verbo agapetesetai, aqui a gente vê até aquela palavra agape, né, que é amor, né, um amor incondicional, né, um amor ágape, né, que a gente fala. Então vemos aqui agapetesetai, futuro passivo de agapo, que é, ou seja, né, receberá continuamente o amor do Pai. Aqui, o amor não é no sentido universal, mas no sentido de amor especial e íntimo derramado sobre o filho obediente, sobre aquele que obedece, que vive obediente diante de Deus. Então é um amor especial, íntimo, um amor de pai para o seu filho. E o final, né, quando vemos ali, e eu me manifestarei a ele, indica que Jesus se revela de forma pessoal e experiencial a quem ama e obedece ao Pai e a ele mesmo, né, ao Filho. Aqui não se trata de negar o amor universal. Então aqui não, esse texto, né, o texto de João 14:21, não nega o amor universal de Deus, mas revela, né, mais de revelar uma dimensão de aliança. Lembramos que, novamente, né, o amor de Deus é apresentado em diferentes dimensões, né? Então, é uma dimensão de aliança, de pacto, de comunhão íntima. Esse amor é experiencial, né? Ou seja, o sentido de forma mais profunda pelos que andam com Deus. Então, se a pessoa anda com Deus, vive nessa aliança, né, que hoje, na nova aliança, é através de Cristo Jesus, né? Quando nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados, somos batizados, né, pelo Espírito e nas águas. Então passamos a experienciar, né, experienciar esse amor, esse sentido mais profundo, mais íntimo com o nosso Deus, com o Criador. Então não passa mais a ser apenas um amor de Criador para criatura, né, aquela benevolência apenas de que a graça está aberta, né, para você, uma porta. Não, agora é algo íntimo. É um amor ali realmente de um pai para o seu filho, algo especial. E assim, né, essas bondades de Deus, benevolência, misericórdia, amor, tudo isso é multiplicado na vida dessa pessoa. Mais ainda, né? Então, é uma coisa até explicando, né? Por exemplo, por que que no mundo há pessoas que sofrem, né? Que morrem de forma tão, às vezes, de forma triste, né? Lamentável, trágica. E a gente vê que, de certa forma, mesmo que o crente, né? Ele também, muita gente vê que muitos crentes morrem. A gente vê na época da perseguição, né? Dos cristãos, muitos morreram de forma trágica também, né? Então a gente vê que, mas para o crente, para o cristão, Deus ele age de uma forma diferente, né? Ele tá ali intimamente na vida daquele cristão, muitas coisas, a vida daquela pessoa, né? Nossas vidas estão nas mãos de Deus, cada detalhe Deus ele age, ele faz, diferente na vida de um ímpio, das pessoas do mundo, que só tem esse amor, né? Essa graça que está disponível a ela, mas não está realmente intrinsecamente na vida dela, sabe? Esse amor de Deus em toda a sua plenitude não está presente na vida dela, porque ela não está nessa aliança, né? Então esse amor, essa benevolência está somente disponível a ela, tá ali, ó, tá essa benevolência, né, do mundo, como a gente viu ali em Mateus 5:45, da chuva, do sol, dos manjares, né, as coisas mais naturais, né, forças da natureza. Então os manjares, né, de Deus, mas em detalhes, né, quando a gente vê a misericórdia de Deus, nos mínimos detalhes, né, as virtudes do Espírito, os dons do Espírito, as inspirações, os cuidados, cada detalhinho em nossa vida só tá na vida daqueles que obedecem a Deus, que vive essa aliança com Ele. Então, é como um relacionamento de pai. Vejamos o detalhe, né? Vejamos o exemplo, né? Ele pode amar todos os seus filhos igualmente.
Mas a proximidade, o favor e a confiança só existem em plenitude naqueles filhos que vivem em obediência e intimidade com Ele. Então vemos o amor universal, que seria esse amor, né, aberto, né, a todos, mas o amor de confiança, né, de favor, cada detalhe da nossa vida, de confiança. Deus ele nos confia, né, dons, talentos, a obra de Deus, ser participante do reino, só existe em plenitude naqueles filhos, né, naquelas pessoas que vivem em obediência e intimidade com Deus, nessa aliança. E um texto que ilustra bem esse princípio é 1 Samuel 2, capítulo 2, verso 30, onde o Senhor diz, ó, honrarei os que me honram. Olha aí. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, ou em outras versões, serão desprezados. Ou seja, a pessoa será desmerecida, perderá os seus méritos, né? Então, veja, honrar no verbo hebraico arbapet, né, kabet, é que literalmente significa ser pesado, ter peso, ser importante. Aqui tem um sentido de dar glória, valorizar, reconhecer. Então, a estrutura, né, do texto hebraico, nesse versículo de 1 Samuel 2,3, coloca um paralelo forte. Quem dá peso a Deus, receberá peso dele. E quem o despreza, será considerado leve, sem valor. Então veja, aqueles que dão importância a Deus em sua vida, receberá essa mesma importância de Deus na vida dela. Essa pessoa será muito importante também para Deus. A ideia é de reciprocidade. No relacionamento de aliança, Deus não deixa de amar os ímpios, mas só reveste com honra aqueles que o reverenciam, que o adoram em espírito e verdade. É isso. Como vemos no texto de Ezequiel 33, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É uma forma de benevolência de Deus, né? Que vem do amor de Deus. Não tem prazer na morte do ímpio. Mas, contudo, né, todavia, Deus só reveste de honra aqueles que o reverenciam, que dão devido valor a ele. O amor de Deus é pleno e não diminui, mas há expressões diferentes desse amor. E a experiência desse amor, em sua forma mais rica, está ligada à resposta humana de fé e obediência. Então, quando nós vemos que o amor universal de Deus, ele é dado, né? Então, essa benevolência do sol que nasce sobre todos, da chuva que cai sobre todos, dos manjares de Deus, né? Do fôlego de vida que está sobre todos. Essa benevolência de Deus, ela é independente da resposta de cada pessoa que a pessoa dá, né, a Deus, a esse amor. Então é para todos, independentes. Ao contrário, o amor especial, ele vem em resposta à fé e à obediência. A nossa resposta a Deus de fé e obediência. Ou seja, já é recíproco. Diferente do amor universal. Então a pessoa só receberá, né, esse amor, essa graça, essas graças, né, em sua vida, se ela for recíproca, se ela tiver uma aliança com Deus. É uma resposta nossa de fé e obediência a Ele. Temos fé em Deus, porque como diz o livro de Hebreus, né, sem fé, né, é impossível agradar a Deus. E a obediência, né, sermos obedientes a Deus. Então, conciliando essas duas verdades, quando entendemos essas duas dimensões, percebemos que não existe contradição. Deus ama a todos, mas de forma distinta. O amor universal é a base da oferta da salvação. Ou seja, é uma porta que está aberta a todos. Enquanto o amor especial é desfrutado pelos que entram em aliança com Ele por meio de Cristo.
Podemos dizer que o amor universal é inclusivo, abraça a todos com a possibilidade de salvação. E como nós vimos, né, também das bondades de Deus, né, nessa vida, né, os manjares. Já o amor especial é exclusivo e experimentado somente pelos que permanecem em Cristo e guardam os seus mandamentos. Então, né, que entram nessa aliança com Deus através do Senhor Jesus, que é esse, né, nosso Senhor é esse intermediador, né, dessa nova aliança, e que guarda os mandamentos de Deus, obedece, né, os mandamentos de Deus. Assim, a rejeição de muitos não significa a falta de amor de Deus, mas sim a recusa em desfrutar da plenitude desse amor. O amor universal é oferecido, mas apenas aqueles que obedecem a Deus reconhecem e provam, né, da sua profundidade, que realmente sabem quão profundo é esse amor. Somente quem serve a Deus. E sabemos disso. Como vemos em Romanos 8, do 38 ao 39. E esse entendimento nos leva a duas aplicações muito importantes. Primeiro, irmãos, devemos ser gratos porque fomos alcançados pelo amor universal de Deus que nos trouxe até Cristo. Então, esse amor universal de Deus é também o primeiro passo para que muitos, né, chegam até o Senhor Jesus, né, chegam até Cristo, para que assim possam, né, ter o conhecimento, perceberem, né, que reconhecerem que são pecadores, né, se arrependerem de seus pecados, se converterem. Então, é o primeiro passo para sermos gratos, né, por esse amor. Efésios 2, dos versos 8 ao 9 diz, né, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça, fomos salvos, que é esse amor de Deus. Colossenses 3,16 também diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão porque a salvação é pura presente da graça, presente da graça, e a graça recebida nos move a viver em constante gratidão a Deus. Segundo, meus irmãos, segunda aplicação, devemos cultivar a obediência e a fidelidade, para que permanecermos, né, no amor especial de comunhão com Ele. Vemos em Deuteronômio 11, do verso 1, o seguinte, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás sempre o que lhe ordena, os seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos. Novamente aqui, né, o Senhor falando, né? Se, pois, amarás o Senhor, né, o teu Deus, e guardarás sempre o que ele ordena, os seus juízos, os seus estatutos e os seus mandamentos. Em Apocalipse 2,7, né, fala sobre a fidelidade, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O amor de Deus se traduz em obediência constante à sua palavra. Fidelidade até o fim é a marca dos que perseveram na aliança com Ele. Esse amor de aliança nos dá a segurança, qual nada poderá nos separar do amor de Deus, como vemos em Romanos, verso 8, 35 ao 39. Vemos esse versículo, né, muito forte. Aqui, ó. E quem nos separar do amor de Deus, né? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, né? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vemos esse amor que é impossível de nos separar, mas também nos dá uma responsabilidade, né? Diante desse amor especial. Se me amas, guardareis os meus mandamentos, né? João 14, 15. O amor de Deus não é apenas algo para contemplarmos de longe, mas para experimentarmos, né, de perto, vivendo em intimidade com aquele que nos amou primeiro. Em João 4, 19 é dito, né?
nos amou porque ele nos amou primeiro, né? Quando fala de Deus, né? Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós, confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, pois ele nos amou, e nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é isso, né? Não existe contradição entre os textos que falam do amor de Deus. A Escritura revela um amor universal, que abraça todos os homens, né, todas as pessoas. É um amor especial que se manifesta de forma mais profunda na vida dos que o buscam e o amam e lhe obedecem. Então, por isso que também vemos aquela questão de que por que muitos sofrem, né? Por que muitos morrem de forma trágica? Parece que Deus não estava presente, né? Porque muitos, infelizmente, não estão nessa aliança, né? Então Deus não salva, né? Não ajuda muitas vezes essas pessoas, porque é até uma questão também que Deus, ele não responde às necessidades, mas sim à fé. Então por isso que muitos estão passando, né, por questões lamentáveis neste mundo, né? Fome, sede, doença. Mas por que não tem essa benevolência, esse amor de Deus na vida dela? Porque elas não estão nessa aliança. Porque elas não têm fé para, muitas das vezes, a fé que agrada a Deus, para que Deus possa agir na vida daquela pessoa. E muitas das vezes no crente, na vida do crente, ele tem milagres, né? E vive milagres, curas. Não só na vida dele, também de outras pessoas, né? Em sua família, quando ele ora, intercede, né? Então há essa questão que o amor de Deus ele funciona de forma diferente. Que o universal é de uma forma, é somente que Deus amou, ou seja, do amor de criador para a criatura, porque ele se importa, né, com a criação dele. Então há essa graça, né, que está disponível a todos, mas só está disponível, é uma graça que está ali aberta a todos, mas não está profundamente na vida de todo indivíduo. E o amor especial, que é de fato essa manifestação desse amor em toda a sua plenitude na vida, intimamente, né, na vida daquela pessoa, que aí sim essa está na aliança com Deus, que aí vive em obediência, né, que obedece, que ama verdadeiramente de todo o seu coração, que o busca todos os dias. É isso, né? Então esse é o entendimento, esse é o porquê de Deus amar o mundo, mas Deus também amar aqueles especialmente, de forma, né, íntima, o amor de pai para o seu filho, né? Ele ouve, nos ouve todos os dias, né? Cada detalhe em nossas vidas está nas mãos dele. Então, e nós, né, experimentamos essa bondade de Deus, né, todos os dias da nossa vida. Enquanto outros, infelizmente, não. Somente aquela coisa mais superficial, né? Como foi mostrado em Mateus 5:45. Bom, portanto, a pergunta não deve ser se Deus nos ama, pois isso é certo. Deus, ele ama de forma universal, né, a humanidade, ele é benevolente, de uma certa forma, né, claro, superficial, mas sim, ama, e é nós, né, todos nós, filhos de Deus, né, de forma íntima. Mas a verdadeira questão fica nessa pergunta a cada um de nós, né? Estamos desfrutando da plenitude do amor de Deus, né? Realmente estamos vivendo, né, desfrutando, é que possamos, né, irmãos, estamos desfrutando sim, né, toda a plenitude desse amor, né, todos os dias, obedecendo a Deus, sendo fiel a Ele, né, leal, reverenciando, adorando a Ele em espírito e em verdade. E assim esse amor de Deus possa estar sendo também manifestado em nossas vidas, em toda a plenitude. Pois o convite está feito, né, a todos, né, aqueles que estão vendo essa pregação, se está começando agora na caminhada da fé, ou está querendo conhecer mais a Deus, se aproxime dele, né, busque a Ele, ore,
o convite está feito, né? Todos, a graça de Deus está aberta a todos, está disponível a todos, a porta, né, da graça ainda está aberta, então todos que querem são bem-vindos, possam adentrar nessa aliança com Deus, serem salvos, serem remidos, lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, e possam ser participantes, né, da graça, dessa graça maravilhosa, ser participante do reino de Deus e da salvação, né, da glória eterna que teremos, né, da coroa da vida. Então, em Cristo temos acesso a esse amor incomparável. Amém, irmãos? Então, essa foi a palavra de hoje, foi o estudo de hoje. Espero que tenha sido claro, né? Esse estudo tenha esclarecido sobre essa diferente, né? Essa diferente dimensão, né, do amor de Deus, um amor universal e especial, né? Que não há contradição nesses textos, né? Sobre o amor de Deus, e eu espero que tenha ficado claro a todos e compreendido, né, e sendo também edificados, ok? Então, que a graça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados irmãos. Novamente eu peço a vocês que possam deixar o like, comentar, né, alguma coisa, um amém, glória a Deus, uma dúvida, se caso ficaram com alguma dúvida, terei todo o prazer de estar lendo e comentando, respondendo. Ou também uma observação dos irmãos, posso também deixar aqui, terei todo o prazer também, a felicidade de estar lendo, e compartilhar, né, em suas redes sociais também é muito importante para que esse estudo chegue a mais pessoas. Posso também conhecer o canal, né, se inscreverem. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, né, temos estudos aqui todos os domingos, também alguns devocionais, né, que eu posto aqui na aba, no canal, na aba posts, né, temos aqui alguns devocionais que eu posto. E aqui também é quando eu faço, né, a chamada para um novo estudo, né? E também os links importantes na descrição do canal, né? Link do grupo do Telegram, do WhatsApp, grupo do WhatsApp, o site da Igreja de Deus, onde tem o discipulado, a série Luz na Escuridão, a série Revelando, né, o Apocalipse, e tantos outros estudos bíblicos aqui no canal. Amém? Então é isso, meus irmãos. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.